Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vocês podem ver que eu estou acompanhada. Oi pessoal. Esse aqui, caso alguém não conheça, é o Alisson, ele é meu marido. E a gente leu Gilgamesh junto, por isso que eu convidei ele pra fazer o vídeo também. Caso alguém não saiba, esse é o primeiro vídeo de um projeto que eu comecei há basicamente um ano, então demorou bem pouquinho, que é ler os livros indicados pelo livro da literatura. Então Gilgamesh é o primeiro, a gente vai falar sobre ele hoje. Quando a gente viu o livro, não tinham edições recentes em português. Quando eu comecei o projeto, que foi há um ano, eu acabei comprando essa edição da Penguin, que era tida como mais completa até então, que está em inglês. Eu comprei essa, que é traduzida do inglês e é em prosa, mas é em português. É importante, né? Porque Gilgamesh é uma épica, ela é em poema, em verso. Vamos para datas, então, já que estamos falando disso, antes de eu mostrar os outros. É porque Gilgamesh é a épica mais antiga que a gente tem registro. Aparentemente o rei Gilgamesh existiu em Uruk, hoje Iraque, é uma das cidades da Mesopotâmia, cerca de 2600 a.C. E aí, entre 2100 e 1600 começam a ter os primeiros registros dos poemas sumérios. Eles tinham as escritas cuneiformes, em tabuinhas, depois a gente mostra umas imagens no próprio livro, né? Aí desses poemas sumérios foram tendo os poemas babilônicos, 1800, 1600, que é quando começa a ter escrita em acádio, que são as traduções dessas duas edições. Elas vêm direto do acádio. Provavelmente em torno de 1200, 1300, tá, as tábuas daqui. Então pensa Isso que... tudo antes de Cristo. É. Importante, importante mencionar, né? Pensa que aí já foram uns 900 anos dessa história tendo registro escrito. E isso é 500 anos antes de Homero, antes de Ilíada e Odisseia ter registro escrito. Aliás, tem vídeo pra Ilíada e Odisseia aqui no canal, vou deixar os links ali embaixo. Eu tô sempre nas épocas. Enfim, essas tábuas começaram a ser descobertas depois. Como esse tipo de escrita ela era feita em tábuas de argila e coisas assim, elas conseguem sobreviver muito mais que papiros, por exemplo, ou outras formas de papel. Isso, então eles sobrevivem inclusive a alguns incêndios, né? Porque ela pode queimar e tal. Isso faz com que a gente consiga ter acesso a essas coisas hoje. Segundo esse livro aqui, o livro da literatura, a maior parte dos fragmentos foi descoberta em 1853 pelo arqueólogo Hormuzd Hassan. Isso? Enfim, eu não procurei outras fontes sobre isso, não sei se você viu alguma coisa, mas desde então que a gente tem tentado entender essa linguagem, traduzir essa linguagem e entender essa história. Então essa edição da Penguin era tida como a mais completa, mas ela é de 2003. E o próprio prefácio dela fala como se sabe que ela vai ficar atrasada em algum momento, porque... Novas descobertas são feitas, novas traduções das tábuas que já se tinham. Isso, você evolui a sua capacidade de leitura nessas línguas e por aí vai, né? Então, essas edições aqui, por exemplo, elas são bem mais recentes e, de certa forma, mais completas, porque elas já trazem coisas que a edição de 2003, por exemplo, não tem. As duas são de 2017, com novas descobertas, principalmente tábuas mais completas desse autor, o Sinlek Unini. Essa é uma edição de português brasileiro, do Jacinto Lins Brandão. Foi publicada pela Autêntica faz alguns meses, né? Acho que foi ali por novembro, mais ou menos. Acho que sim. E aí tem os fragmentos completos do Sinlek. Muitas notas explicativas, bem equilibrado assim, para o leitor leigo e para o acadêmico. Uma edição muito boa. E que completa os fragmentos das tábuas com a história retirada de outras tábuas. Mas completa em forma de notas, né? Não no próprio poema. Diferente dessa edição portuguesa do Francisco Luiz Parreira. Que editora que é? Assírio e Alvim. Então esse está em português europeu, português de Portugal. E aqui a gente tem várias tábuas misturadas para completar a história.
que é um pouquinho sempre avisado. O que essa edição aqui faz, né? Essa edição traz 5 versões do texto, digamos assim, tem uma introdução bem grande, explicação sobre a tradução, e depois tem inclusive um mapinha. Adoro mapas. Depois a gente tem 5 versões, a versão padrão, que é do babilônico, né? Essa versão. E ele avisa quando ele preenche trechos de outras tábuas, né? Porque é difícil achar a tábua, a obra inteira. Completa. São 12 tábuas. Exatamente. Né? E depois ele tem outras... São 5 versões no total, então essa padrão é a maior. Mas depois tem alguns outros trechos e coisas que eles encontraram. Inclusive, uma última parte são textos que eles meio que acham meio parecido com a história do Gilgamesh, mas eles não exatamente conseguiram encaixar isso em lugar nenhum ainda. Então é do tipo, pode ou não pode ser, né? Pode ser só da literatura do período, ou pode ser uma versão diferente, mas ainda se tem muito pouco. Né? Mas se tem registro de muitos outros poemas, às vezes com o Gilgamesh ou outros personagens, às vezes diferentes da época. Tem muita coisa para traduzir, se alguém quiser aprender escrita cuneiforme, há muito trabalho a ser feito. Né? Deve ser bem rapidinho. Fala outra coisa, eu por algum motivo falo Gilgamesh, mas tem várias pronúncias possíveis, né? Não é uma língua que a gente tem registro oral, né, para saber como que fala. A do português de Portugal tá Gilgames, mas ele defende que é Gil, outros vão falar Gil. Diz que no Sumério era Bil. Enfim, então, né, é uma lacuna bastante aberta. Sinopse? Falamos sobre versões já? Vamos para uma sinopse? Sinopse. Então a gente tem o rei Gilgamesh, enfim. E ele é tido como um tirano. Em nenhum momento fala exatamente o problema, né? Não sei se nas suas versões... Estupro e violência física. E os deuses, uma estrutura em parte similar com os gregos, com essa coisa que a gente tem. Mas também é um tipo de coisa que a gente não tem muita informação. Então a gente só... Os deuses. Isso é difícil, o nome dos deuses é tudo em acádio. Não são nomes fáceis pra gente. Eles ficam irritados com a situação, acham que não é justo e acham que precisam fazer alguma coisa. Então eles criam um homem, à imagem e semelhança de Gilgamesh, de barro, que se chama Enkidu. Porque, percebe, a gente vai falar muitas vezes que muito da literatura e do nosso jeito de contar a história está aqui. A gente falava muito sobre como já estava nos gregos, em Ilíada e Odisseia, por exemplo, e aqui a gente está antes ainda, né, de Ilíada e 500 anos antes, nessas edições, né, se a gente for pensar outras edições escritas 1000 anos, mais do que isso antes. E a gente começa com o problema de como governar a cidade. Porque tem lá o rei, o Gilgamesh, que é descrito como gigantesco, tem 3 metros de altura, tem medidas, para um físico é ótimo também, porque tem as unidades de medidas sumérias babilônicas, de tamanho da cidade, de tamanho das pessoas. Então tem o tamanho do Gilgamesh, e ele oprime todo o resto da cidade. Ele estupra as mulheres, violenta os homens fisicamente, talvez sexualmente também. E o povo, para solucionar o problema de convívio em sociedade, reza para os deuses, que decidem fazer uma espécie de um alter ego do Gilgamesh a partir do barro, que nem a Gi falou. Então essas histórias que vão estar depois no Torá, na Bíblia, várias delas também aparecem aqui, de novo, muito anteriores nos registros escritos. E às vezes com mudanças, né? São histórias muito semelhantes, a gente vê que são histórias que existiam entre o povo, mas são versões levemente diferentes. Mitos, né? Os mitos são isso, eles vão se reformulando cada vez que a gente conta. A gente contando aqui está participando da criação do mito. E aí eles rezam para os deuses fazem um Enkidu. Aí começa... É uma sinopse lenta ou uma sinopse rápida? Média. Tá. Eu falo umas 3 horas, se deixar. E a Gi também. Mas ela disse que o vídeo não pode ser tão longo.
Porque não é você que vai editar depois. Diz que dá muito trabalho de edição, tá bom. Até porque eu fico fazendo essas partes, depois ela vai ter que cortar. O Enkidu vive numa selva, a la Tarzan, assim, referências modernas, né, contemporâneas. Ele é uma espécie de ser humano que consegue falar com os animais, entender os animais, se movimentar como os animais. Isso depois que ele é criado, né? Depois Ele é que ele é colocado na terra, digamos assim. Ele é colocado numa pradaria que em Suméria se chamava Éden. E há quem defenda que vai virar o Éden judaico-cristão. E então esse homem feito do barro é colocado no Éden, mas ele vivia como os animais e ele vai ser civilizado. Vai ser civilizado por uma prostituta. Pensa também que uma prostituta, no caso, era de um templo de deuses. É a que recebe os viajantes, se prosta. Prostituta, se prosta para o viajante. Oferece... tem que pensar que a noção de prostituta talvez não é exatamente a mesma noção que a gente teria hoje. Embora marginalizada, né? também Sim. na sociedade. Mas ele é civilizado a partir de aprender modos, aprender a linguagem, se vestir, se depila, é depilado, né? Se veste, bebe cerveja, come pão e faz sexo. Então, basicamente, a fermentação é uma coisa que faz a pessoa ser civilizada, né? A bebida. A bebida. Inclusive, bebida fermentada. A noção, talvez, de amor. Sim. Porque também esse faz sexo não é puramente instintivo. A passagem dele para a civilização é quando ele tem afeto pela personagem da prostituta. Tem amor mesmo. E quando ele, enfim, passa por essa transformação, ele vai encontrar, então, o Gilgamesh. Aí que ele está civilizado, vai para a cidade, vai ter o seu embate com o Gilgamesh. Então eles começam a lutar. Lembrem, tem várias versões, tá? Começam a brigar, só que os dois foram feitos para ter o mesmo poder. Gilgamesh é 2/3 filho de Deus. Dependendo da versão, ele é casado com uma deusa, que também é mãe dele, tipo Édipo, que também é avó dele. Mas essa parte não é tão importante para a história. Mas ele é 2/3 Deus, por isso ser o gigantesco. E aí vai enfrentar Enkidu, também feito pelos deuses, para ser equivalente a ele. Então os dois estão se batendo, ninguém ganha. Como o Enkidu é feito a imagem e semelhança de Gilgamesh, a briga não funciona e não é mais forte nem mais fraco, né? Ninguém é mais forte ou mais fraco. Dependendo da versão, tem a cena do Rock 3, que eles se dão um soco e os dois caem. Aí eles decidem que melhor ser amigo. Melhor ser amigo, exatamente. Mais do que amigo. De novo, versões e interpretações, a mais corrente eles são amantes. É uma relação homoafetiva. Gilgamesh vai deixar de estuprar as mulheres, porque agora afinal ele já tem Enkidu. E é uma espécie de amor romântico no nosso padrão, talvez de hoje, de encontrar alguém que é o amor da sua vida, e que agora você não precisa de mais nada, que ele te transforma, nessa coisa grande. Então antes ele estava apavorando a cidade. Agora ele não... Ele satisfaz seus desejos, suas vontades. Tem sua felicidade. Tem sua felicidade com o Enkidu. Aliás, tem umas passagens de versões assim que ele vencia a cidade pela força, né? Mas tem até ele falando assim, não, eu podia até tentar convencer eles, mas não precisa, eu bato mesmo. Aí, dois personagens fortes começam a... Bom, não tem mais graça a cidade, começam a expandir seu poder. Eles querem ficar na história. Jogar Civilization. Então, eles começam a desafiar outros deuses. Ou figuras mitológicas também. Então, tinha um senhor da floresta de cedro, Umbaba. Não é que eu falei os nomes não são fáceis pra gente, não são fáceis porque a gente não está habituado, né? Que seja difícil de falar, ou sei lá, letras muito estranhas. Não. De tentar falar, né? Porque a gente não tem a mínima ideia se a gente está falando desses termos ou não. Mas aí eles vão, derrotam o Umbaba, aí uma deusa quer fazer sexo com o Gilgamesh. Tem muitas histórias por trás disso, tá? Então, sinopse média. A Gilgamesh fala, não quero, já tenho Enkidu, não preciso de uma deusa. Ela fica puta, vai falar com o deus dos deuses, Ea. Bom, vai falar com os Zeus, nossa. Mas vai falar com o deus dos deuses, o pai dos deuses. E ele fala, não vou fazer nada contra o Gilgamesh. Ela fala, então mata o Enkidu.
Fala, não, mas pô, por que eu É vou o fazer equilíbrio, isso? né? O que mantém as coisas quietas. Né? Aí ela disse, a gente não é nada moderno. Ela disse, se você não matar ele, eu vou trazer os mortos pra vida, vou fazer um apocalipse zumbi, vai ser o caos. Não existe a palavra zumbi, mas é basicamente isso. Aí a poética é dessa, né? Vou trazer os mortos à vida. E tem umas noções muito boas que existem muito mais mortos do que vivos, porque já faz muito tempo que a civilização existe, teve um dilúvio que matou as pessoas, a gente vai chegar lá. E aí Enkidu morre. Enkidu morre e Gilgamesh fica desolado. E isso é mais ou menos metade do livro, um terço, metade do livro. E depois disso é basicamente o Gilgamesh lidando com a falta, a ausência de Enkidu e a noção de sua própria mortalidade. Porque apesar dele ser parte Deus, ele morre, ele sabe que pode morrer, né? Então ele, a princípio, não morreria de velhice, mas morre de em combate ou ele morreria de velhice também? Então, o subtítulo de alguma das edições eu acho que essa aqui não tem na capa. Ele que o abismo viu. Ele que o abismo viu. Em inglês ficou He Who Saw the Deep. E essa aqui tinha também. É o primeiro verso da primeira tábua na edição do Senlec Unini. Aqui a tradução é ele que testemunhou o abismo. Isso. Em parte tem a ver com o que vai acontecer na história depois, porque ele vai sair pelo mundo em busca de uma resposta para essa questão da mortalidade e tentar buscar uma certa imortalidade, coisas assim, e ele de fato vai ver um abismo físico, geográfico. Mas eu acho que em parte também é muito simbólico de quando a pessoa mais amada por você morre, você chega no abismo da sua existência, assim, né? Um abismo psicológico, uma coisa nesse sentido. Então, depois que isso acontece, depois que você encontra esse tipo de felicidade e isso acaba, você fica no fundo do poço. Tem a reflexão filosófica de para que serve a vida no Enkidu, qual é a vida que vale a pena ser vivida, a busca pela imortalidade. Então, assim, grandes questões da humanidade já estão todas aqui. Questões literárias, questões filosóficas, questões políticas. Então, depois dessa perda, ele vai passar por todo um percurso de procurar pessoas e lugares e, enfim, referências aonde ele pode encontrar respostas para isso. E ele vai voltar para a cidade dele muito mais sábio, sabendo, tendo consciência da sua mortalidade, sabendo que não é possível mudar isso, que o mais perto, talvez, que ele chegaria disso é fazer grandes feitos e ser lembrado, o que funcionou, porque a gente está lendo e falando sobre ele 3.000 anos depois. Sobre ele, né? Não é necessariamente uma figura real. Ou, em todos os termos, real, né? E se torna outra pessoa, né? E isso também me lembra muito o que hoje a gente vai conhecer como o Bildungsroman, né? Os romances de formação. Porque ele tem que passar por esse percurso todo para se tornar ele mesmo, né? Assim, para si. Ele vai para sua aventura por mar, por terra, como Odisseu iria para sua 1000 anos depois, ou mais. Ou menos. Ou menos. Vai passar por inúmeros trabalhos e provações, como Hércules passou. Vai atravessar o Rio dos Mortos com um barqueiro, vem Alacaronte também, e vai encontrar o único ser humano que foi presenteado com a imortalidade pelos deuses, para saber o que ele precisa fazer para ser imortal. Esse único ser humano, Upanapis. Eu tenho uma memória muito fraca para esses nomes. É a figura do Noé, a figura que na tradição judaica cristã é o Noé, que sobreviveu ao dilúvio, que foi avisado pelos deuses que haveria extinção completa dos seres humanos, e era para ele pegar um casal de cada ser vivo e construir uma arca, depois que acabasse a chuva, lançar as pombas, para ver. É bem parecido. Então tem uma assembleia dos deuses para decidir também, totalmente grego, né?
depois. Tanto os casos do Gilgamesh, do Enkidu, como do dilúvio, que aconteceu muito tempo antes. E aí ele é presenteado com a imortalidade por ter feito o que os deuses pediram. Mas ele desilude. O Gilgamesh fala, não, foi pra mim, não vai acontecer com você, não tem mais. Só que a gente pulou uma parte importante, quando ele chega lá o Gilgamesh conta quem ele é, o que ele fez. De novo, é igual o Odisseu quando chega no reino dos feácios, vai contar pro rei como que ele chegou lá, o que aconteceu, e a gente só tem essa própria fala. O Upanapis, o Noé, vai fazer a mesma coisa, vai contar tudo que ele fez agora pro Gilgamesh. Não tem testemunha, só ele, é só o relato dele, né? Todo o resto morreu, tem ele e a esposa. Não tem mais diferenças, ele trouxe mais gente do que só ele e a esposa. Mas já morreram. A esposa fica com muito dó, o Gilgamesh fala, olha, imortalidade você não vai ter, mas tem uma plantinha que rejuvenesce. Enquanto você comer ela, você vai voltar a ser jovem e vai poder viver mais. Ela fica lá no lugar, no fundo do lago e tal, você vai passar por mais alguns trabalhos para conseguir chegar. Gilgamesh vai lá, pega a flor, a planta, e fala, vou levar para minha cidade. Vou levar para Uruk. Então aí, tudo muito ambíguo. A poética é muito bem construída, a arte poética. Então, ele pode levar para Uruk para dar para outra pessoa provar antes para ver se funciona. Ou para dividir mesmo aquilo que ele aprendeu e conseguiu com seu povo. No caminho, os deuses não vão deixar ele trazer de volta. Uma serpente come a plantinha. E aí a serpente troca de pele. Esse é o mito de por que a serpente é desse jeito também, né? Aí acabou tudo. Ele não tem mais nada. Não conseguiu o Enkidu, não conseguiu a imortalidade, não conseguiu nem rejuvenescer. E vai voltar para Uruk. Esse é o fim da tábua 11. Mas tem a tábua 12. Acaba no meio. Acaba na reflexão, né? A gente sabe pelo preâmbulo tudo o que ele fez, mas isso não é mais contado. Ele fez as muralhas, ele fez Uruk, o redil com seus currais de bois. Uma cidade invejável. Ou aumentou, na cidade já existia, ele já era o rei. A última é um episódio anterior que mostra o Enkidu descendo a Terra dos Mortos, ao Hades, ao Inferno, como você preferir nas mitologias posteriores, para pegar uma coisa que o Gilgamesh tinha derrubado. Não é importante, o importante é o carinho, assim, né? Mostrar essa relação de afeto e até onde você vai pelo outro. Enkidu foi a Terra dos Mortos. É bonitinho. Que nem foi Odisseu, que nem foi Enéas, que nem foi Dante. Todas as nossas épocas. Eu tava vendo aqui as minhas anotações e tem uma coisa legal. A gente falou que a gente não sabe muito sobre essa mitologia dos deuses deles, né? Em alguns momentos a gente consegue fazer alguns paralelos com os gregos e tal. Mas a gente consegue... Existe uma ideia do mito de formação dos humanos que existe também no livro, né? Então, nesse contexto, nessa mitologia suméria, babilônica, arcádia, ali, os deuses queriam servos. Então, existia o grupo de deuses e eles estavam cansados de fazer as coisas, eles queriam que outras pessoas fizessem as coisas. Então, eles criam as pessoas. Numa das versões é melhor ainda. Numa das versões existiam duas classes, castas de deuses. Os deuses que só aproveitavam e os deuses que trabalhavam. Os que trabalhavam se revoltaram, fizeram a luta de classe. E a solução que eles encontraram foram, então tá bom, então vamos criar uma outra raça para trabalhar pela gente, que foram os humanos. Aí eles então os deuses pegam uma argila e numa das versões, pelo menos... eles misturam essa argila com o sangue dos deuses, por isso que essa argila consegue ter consciência e consegue ter razão. E é assim que você cria os humanos. Eu acho bem curioso essa noção de você pegar coisas e fazer coisas comum, porque é o que a gente faz, né? Cerâmica, argila, vasinho. Então eu acho bem louco isso. E aí, supostamente, os humanos faziam suas oferendas aos deuses, né? Suas libações, a sua bebida, a sua comida. Inclusive... Só que desses humanos começa a dar muito trabalho, porque não deixavam os deuses dormir, ficavam pedindo coisa, tinha muito humano. Aí eles falaram, então vamos matar todos eles. Aí isso foi o dilúvio. Estão dando muito trabalho pra gente.
Eu acho também legal falar um pouquinho dele como estrutura, assim. Ele tem algumas versões tem um começo metalinguístico muito legal. Você quer ler? Eu vou ler umas partes. Ele, como poesia, ele é muito bom. Ele é muito bom de vários recursos poéticos, de enumeração, de ambiguidade, de ser duas coisas ao mesmo tempo, ou mais. Isso, lembrando que é o que a gente sabe também através do trabalho desses tradutores todos, né? Porque é o que eles percebem como ambiguidade. Pode ter muita coisa no texto Que a gente não percebe. que esses pesquisadores, por mais incrível que eles sejam, ainda não tenham decifrado, compreendido, interpretado, né? Tem muito jogo de ideia, muito jogo de palavra, muita construção pronta. Aí ele abriu a boca e falou: eu acho tão bonitinho. Ele abriu a boca e disse. Mas ó, a tabuinha 1, que é conhecida por ele que o Abismo viu, faz aquele resumo típico de épica de tudo que o Gilgamesh passou e fez. E aí fala com o leitor. Fala para o leitor assim: repara, nesse trecho é um observador da cidade de Uruk, né? Repara os parapeitos, toca a escadaria, aproxima-te do Eana, que é um templo. Aí fala da extensão da cidade, 3 shara e meio, a extensão de Uruk. E vem o final da tábua 1, que é: busca o cofre de cedro, rompe o ferrolho de bronze, abre a tampa do tesouro, levanta a tabuinha, lápis lazuli, lê. Que Gilgamesh passou todos os seus trabalhos. O que ele está te dizendo aí, leitor, indubitável, né, leitor, abre aí teu baúzinho. Porque vamos pensar que eram tábuas, né? A gente não é papel, assim, o cofre de cedro, pega teu baúzinho, pega a primeira tábua e lê. Porque agora na tábua 2 é onde vai começar a história. Esse é um preâmbulo. É de uma noção literária que a gente vai demorar para ter. Ele conversa com o leitor, ele faz uma espécie de quarta capa do livro, assim. Sabe, isso aqui que a gente lê antes de comprar, assim, é basicamente isso. Né? É teu resuminho. Agora abre o teu baúzinho e começa a ler. É ótimo, né? É fantástico. E o que mostra também que essa não era uma história, nesse momento, não era uma história de tradição oral, como era. Não era para ser falada, era para ser lida. Ela é provável que tenha tido suas versões na tradição oral, claro. Mas esse registro que foi encontrado era um registro escrito, né? Esse livro aqui, no prefácio, eles contam um pouco sobre essa cultura dos escrivãos, assim, dessas pessoas que ficavam copiando e escrevendo coisas, né? Era a profissão, pensar mais ou menos nos moldes copistas, né? Uhum. Só que é até mais difícil de você fazer o registro, né? Você tem que dar uma cavadinha, assim, fisicamente mais difícil. E diz que em alguns eles chegaram a encontrar alguns comentários que provavelmente foram esses caras que deixaram nas tabuinhas, tipo, pô, eu preciso ir no banheiro e ninguém deixa eu ir no banheiro, sabe? Umas coisas assim que parecem ter sido deixadas pelas pessoas que copiavam. Tem outra coisa, no final de cada tábua tem um colofão da próxima para essas pessoas que copiaram. E um aviso assim, como original, escrita e conferida. Bom, a gente nem tem uma noção de original de mitos, assim, né? Mas como era um serviço, provavelmente educacional, didático, de aprender a escrita, mas também de valorização da memória, de resgate da memória. Tanto que até escravos, né, derrotados de guerra, viravam copistas, escribas. Bom, acho que a gente queria fazer um comentário ainda sobre as edições. Eu acho que a edição que a gente mais recomendaria é a edição da Autêntica. Essa aqui é uma edição legal, caso alguém tenha interesse. Mas como eu falei, ela já está um pouco defasada. Ela tem algumas outras versões que talvez essa não tem. Mas essa edição está muito legal, né? Muito cuidada, assim. É muito explicativa. Que nem eu disse, vai agradar quem gosta muito de linguística, quem gosta de história das línguas. E quem só gosta de épicas também vai ser muito bem servido. Tem suas opções. Então, por exemplo, ele que o abismo viu, porque não ele que viu o abismo. Porque a sintaxe acádia não era padrão para eles, assim como não é para a gente, deixar o verbo no final. Então foi a opção do Jacinto ao traduzir. Com isso ele perde outros elementos, como ritmo e métrica.
A opção do Francisco aqui foi manter ritmo e métrica. Então ficou ele que testemunhou o abismo, não ele que o abismo viu, por exemplo, né? Além de outras opções, o testemunhou, o viu. Mas essa edição de português de Portugal tem um pouquinho da dificuldade por causa da língua, mas é uma sintaxe mais fácil pra gente. Essa daqui é mais próxima do nosso português, mas tem essas inversões que você pega bem rápido. Ambas têm muitas notas explicativas. Então, vai lendo as duas também. É bem legal, porque você compara duas interpretações da passagem. Eu acho que a maioria das pessoas não vai ter o dobro de edições de Gilgamesh em casa do que o número de pessoas. Nós temos 4 edições e 2 pessoas. Essa edição aqui, ela tem muitos... tem um prefácio muito bom, mas a edição em si do texto tem menos notas explicativas. Então ele faz uma explicação de contexto geral, que é muito legal, mas eu acho que ele se atém menos a detalhes específicos de passagens específicas nas notas. Mostra as tábuas, porque ali tem os desenhos de como as tábuas foram encontradas, o que a gente tem de fragmento. Aqui, tem um esquema, uma réplica do que existe então dessas tábuas. Essas partes meio pontilhadinhas é porque ou elas estão destruídas e eles não conseguiram acessar o conteúdo, ou porque eles ainda não conseguiram traduzir, né? O que talvez já tenha mudado até um pouco nessa tua edição, que é mais recente. Uhum. Então, ele de vez em quando mostra essas tabelas, que é bem legal, né? Pra gente ter uma noção, assim, do que tá acontecendo. Aqui tem uma completa. Pensa que é como se fosse edição bilíngue. Sim, mas isso é só uma página, não é a edição inteira, só pra, acho que, ter uma ideia de como que é, assim, não... Mais alguma coisa? Leiam Gilgamesh. É muito legal, gente, assim, é que nem ler os gregos, às vezes é um pouco esquisito no começo, porque tem toda uma convenção que a gente não tá acostumado, e principalmente aqui, porque os gregos ainda já se sabe muita coisa, aqui se sabe menos coisa, né? Mas mesmo assim vale a pena, às vezes a gente não entende uma referência, continua e tá tudo bem, né? Aí se você, quanto mais você vai lendo, você vai vendo que tudo que a gente fez já estava feito. Já tá feito. É impressionante, e é o que eu falo dos gregos, e aqui mais ainda, porque você ganhou um tempo a mais, né? De como desde sempre a humanidade é a humanidade, né? Sobre muito do que a gente faz hoje, pensa hoje, e muitas das nossas questões sempre foram questões, né? Isso que é o mais louco, assim, os nossos amores, as nossas dores, as nossas inseguranças sempre foram as mesmas. A nossa filosofia tá aqui dentro. Bom, então é isso. É isso, que dó. Tem muita coisa que a gente não falou, né? O papel dos sonhos, a ligação com os mitos religiosos de criação, os recursos literários de flashback, de voltar, de falar a mesma coisa na boca de vários personagens diferentes, deles vão tendo sentidos diferentes. Tem muita coisa literária muito rica, muito complexa, né? Muita coisa do nosso jeito de contar histórias, né? Que já era o nosso jeito de contar histórias. Então tá, voltando pro projeto do livro da literatura, o livro depois de A Epopeia de Gilgamesh é o livro das Mutações, que é um livro que eu não tenho tanta vontade de ler, então estou pulando ele por hora. O livro seguinte é o Mahabharata, e agora a gente precisa ter uma conversa muito séria. Eu tenho muita vontade de ler o Mahabharata, o problema é que, assim como Gilgamesh, existe essa questão das versões, e enfim. A versão tida como mais completa hoje é um calhamaço de umas 1000 páginas em tradução para o inglês. Essa é uma grande epopeia, porque Gilgamesh, o livro não é tão longo, é muita nota, muito prefácio, não é metade disso a épica. Então, só para vocês terem uma noção do épico versão padrão, nessa edição aqui é essa parte aqui do meio. O que tá aqui é o prefácio e aqui são essas outras versões, esses outros poemas, o livro em si é curto. O Mahabharata é gigantesco. Eu sei que se eu pegar esse livro nessa edição, vai demorar pelo menos uns 2 anos até eu ler.
Então eu vou dar uma pulada temporária nele também. Eu não tô com pique de ler isso agora. Eu espero que lancem uma edição aqui no Brasil. Editoras, por favor, lancem uma edição desse negócio aqui no Brasil. Quem que traduz sânscrito? Por favor. Então é um pulo bastante temporário do Mahabharata, mas ele volta eventualmente. Depois disso vem a Ilíada, que já foi lida, inclusive já foi falada sobre aqui no canal, no vídeo nosso. Patroclo, Gilgamesh, então tá aí, eu vou deixar o link ali embaixo caso alguém queira dar uma olhada. E depois de Ilíada, então temos aí tipo o Rei do Sófocles. É um livro que eu já li, mas eu nunca fiz vídeo pra ele aqui no canal, então eu vou reler e fazer vídeo. Você quer ler também? Fazer vídeo também? Eu também tenho umas 3 versões. Então o próximo que eu vou ler pro projeto por enquanto é Édipo Rei, caso alguém queira ler. Esse eu acho que não demora um ano, acho que demora um pouco menos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Caso alguém já tenha lido, avisem o que vocês acharam de Gilgamesh ali embaixo nos comentários. E até mais. Até a próxima época.